E aí, pessoal, professor Thiago Malagueta de Física. A gente vai resolver o exercício 42, da frente 3, capítulo 6, página 344. Bora dar uma lida. Um gás ideal sofre uma expansão isotérmica seguida de uma compressão adiabática. A variação total da energia interna do gás poderá ser nula se, dentre as opções abaixo, a transformação seguinte for uma. Então, o que eu fiz? Eu desenhei esses dois processos e avaliei o que seria a variação total da energia interna ser nula. Então, o primeiro processo ele vai expandir a temperatura constante, e no segundo ele vai comprimir numa adiabática, beleza? Sem trocar calor. Então, aqui ele vai estar numa isotérmica, certo? E aqui ele vai estar numa curva adiabática, aqui aumentando o volume, aqui diminuindo o volume. Então, o que eu fiz para representar isso? Eu representei aqui duas isotérmicas, tá? Então, primeiro, o que acontece? Primeiro ele expande numa isotérmica, então ele está aumentando o volume na isotérmica, correto? Depois ele vai sofrer uma adiabática aqui, só que ele vai comprimir o volume, né? Ele vai diminuir o volume. Se ele fosse aumentar o volume, desculpa, eu teria desenhado aqui em cima e aí eu teria feito a diabática para baixo, né? Porque aí ele teria aumentado o volume. Mas nesse caso ele diminui o volume por uma diabática, correto? E acontece, ele quer saber qual dessas alternativas aqui significa a variação total da energia interna do gás poderá ser nula. O que significa a variação da energia interna do gás ser nula? A variação da energia interna ela depende diretamente da variação da temperatura. Então, para variação da energia interna ser nula, é só a variação da temperatura ser nula. Então, a minha estratégia foi o quê? Voltar para essa isotérmica. Né? É lógico que teriam infinitos processos, né? Que eu poderia fazer aqui, que voltariam para a isotérmica. Mas, provavelmente, né? Eu já indiquei aqui qual é o processo correto. O que eu fiz? Eu avaliei as alternativas, tá? Não teve muito outro caminho. Então, compressão isotérmica. O que seria comprimir numa isotérmica? Seria estar aqui e eu iria diminuir o volume na isotérmica. Então, ele iria percorrer aqui. Então, não faz sentido. Beleza? Letra B, expansão isobárica. Então, isobárico quer dizer a pressão constante. Então, ele iria expandir e aumentar o volume. Então, ele não iria voltar com a mesma temperatura. Letra C, compressão isobárica. É o que a gente quer, né? Eu comprimi a pressão constante, mas vamos ler as outras. Expansão isocórica e compressão isocórica. Isso aqui não faz sentido nenhum, né? Porque isocórica é uma transformação a volume constante. Não tem como expandir ou comprimir a volume constante, né? Isso é meio doideira. Beleza, gente?